Fala a verdade pra mim. Quando você chega em casa da feira ou do supermercado, você lava e esteriliza tudo que você comprou ou você guarda dentro da geladeira e depois você lida com aquilo? Vamos falar sobre isso? O assunto de hoje é a esterilização de frutas, legumes e verduras. Normalmente a gente não contabiliza esse tempo de lavar e guardar as coisas. Então assim, a gente já foi no mercado, já carregou peso e a gente fala, gente, vou botar isso na geladeira, depois eu vejo. Normalmente o que depois eu vejo é que depois você vê que estragou, certo? E aí bate aquele arrependimento profundo de não ter dado 20 minutos de atenção para aquela comida, para guardar ela da forma apropriada. Para começar, eu quero pensar com você o seguinte: antes dessa comida chegar na nossa casa, ela passou pelo produtor, ela recebeu um monte de energia, de água, de recursos financeiros, ela recebeu muita energia de muita gente para conseguir crescer. Depois que ela cresceu, ela foi colhida, ela foi transportada, ela foi armazenada, depois ela foi vendida e chegou na sua casa. A gente é o final da cadeia produtiva e a gente tem que respeitar essa cadeia produtiva. Quando a gente não cuida da comida, em 3 dias ela vira lixo porque a gente esqueceu de lavar ela da forma correta, a gente está jogando toda essa energia fora. A gente não precisa fazer isso. Então hoje a gente vai falar sobre frutas, legumes e verduras. Não vamos falar sobre proteína, que é um tema super polêmico. Para começar, a proteína não se lava. Pronto, falei. Fica para depois, quando a gente falar sobre isso. Então, quero pedir para a gente refletir sobre algumas coisas. A primeira é a seguinte: esse alimento cresceu lá no habitat natural dele, que normalmente envolve terra, envolve coisas orgânicas, enfim. E tudo isso chega na nossa casa juntinho, né? A gente pega aquela batata lá, cenoura, raízes, folhas, que vem com aquela terrinha. Aquela terrinha, aquele material orgânico, é tudo que o micro-organismo precisa para se desenvolver. E o micro-organismo, às vezes, não é tão micro assim, né? Aquela lagarta, aquela mosca voadora, essas coisas que não são micro, são bem grandes, né? A gente vê lá, o negócio coabitando no nosso brócolis. Então, a gente precisa se livrar desse ambiente propício para essa reprodução. A outra coisa para a gente pensar é o seguinte: a cenoura tá lá, bela, né? Esperando para ser comprada, e aí vem uma pessoa e fala, não gostei, tá grande. A outra fala, não gostei, tá pequena. Aí a outra fala, não gostei, tá torta. Então, tem um monte de gente manipulando aquele alimento ali antes de você resolver colher ele e levar para casa. Não é só você bela, esterilizada no álcool gel, que pegou naquela cenoura. Imagina quanta gente não manipulou aquele alimento antes de você, tá? Outra coisa pra gente pensar: quando a gente cuida direitinho desse alimento, quando ele chega na nossa casa, a gente está, na verdade, propiciando que ele tenha uma vida longa, que a gente consiga estender esse tempo útil dele. Porque normalmente o que acontece quando a gente não faz isso é clássico. Assim, a gente compra alface, hortaliça, então é batata. A gente compra, bota na geladeira, né? Dentro do saquinho que veio da feira. Aí a gente bota na geladeira, aí 3 dias depois a gente pega e a salsa tá preta ou amarela. Aí você fala, gente, jogar no lixo, né? Aí você joga no lixo, com aquela dor no coração de não ter dado carinho pra salsa quando ela chegou na nossa casa. Então, a gente precisa colocar os alimentos em recipientes apropriados para que eles tenham vida longa. Outra coisa pra gente pensar: dentro da nossa geladeira, dentro da nossa, lá na sua fruteira, tem alimentos que você vai usar agora, tem alimentos que você usa esporadicamente. No caso da geladeira, tem alimentos prontos. A sua geladeira tem que ser um ambiente super limpo e não uma fonte de contaminação com minhocas andando lá dentro. Combinado? Além disso, vamos pensar nas bactérias. Existem bactérias muito boas, incríveis, maravilhosas, muito legais para a nossa saúde, e a gente tem sim que consumir essas bactérias cada vez mais. Mas existem bactérias que não são tão boas, que fazem a gente passar mal, que dão dor de barriga, gastroenterite, que causam diversas doenças. E é por isso que a gente precisa também se precaver e esterilizar os alimentos de forma correta.
Então, para a gente saber como a gente esteriliza isso, fiz uma pesquisa e vamos falar sobre 3 opções. Primeira opção é vinagre. Muita gente usa vinagre. O que acontece é que o vinagre não tem uma concentração suficiente, não tem o poder suficiente para matar 100% dos micro-organismos. Além disso, a gente usa na nossa casa vinagres de diferentes qualidades. E a gente precisaria de uma concentração muito alta de vinagre para conseguir matar todo mundo. Então, se você não tiver mais opção nenhuma, você pode usar o vinagre, mas ele não vai matar todo mundo. Fique consciente disso. A segunda opção é o bicarbonato. Eu não achei nada que fosse final sobre bicarbonato e micro-organismos. Eu achei bastante coisa sobre bicarbonato e pesticida, que é outro assunto totalmente diferente desse, de muitas pessoas, inclusive médicos, falando do bicarbonato como método de remoção dos pesticidas, tá? Mas não contra a remoção de todos os micro-organismos. E temos nossa querida água sanitária, também conhecida como hipoclorito de sódio, ou em São Paulo, Cândida. Quando eu cheguei aqui, eu falava, gente, quem é essa Cândida, né? Então é isso, Cândida em São Paulo. Sim, é a mesma água sanitária que a gente usa para limpar o banheiro. Parem de me olhar com cara feia, com esse preconceito, porque a água sanitária é a melhor coisa que existe, tá? Então, vamos lá. Explicação química. Agora ninguém me segura. Seguinte, hipoclorito de sódio a 2,5%. É o que você vai ler lá no rótulo da água sanitária. Importante, água sanitária, cheirinho capim-limão, não é essa, tá, gente? É água sanitária, tem lá muito claro no rótulo, dizendo que ela pode ser usada para esterilização de alimentos. A proporção que a gente usa é de 15 ml ou 1 colher de sopa medidora para 2 litros de água, ou 8 ml, meia colher de sopa medidora, aquela medidora, para 1 litro de água, tá? O que acontece é que esse hipoclorito de sódio, quando ele entra em contato com a água, ele vai gerar 2 ácidos. E esses ácidos vão mudar o pH daquela solução. E neste pH não existe como haver existência de micro-organismos. Combinado? Então, é assim que funciona. Dentro disso, dentro dessa solução, a gente vai deixar os alimentos por pelo menos 15 minutos. 5 minutos resolve, Francinha? Não. Vai botar a cerveja para gelar e espera 15 minutos. Pelo seguinte, alguns micro-organismos demoram mais para morrer do que outros e é por isso que a gente precisa dar um tempo para essa solução funcionar. Combinado? A solução é a mesma, nessa proporção, para os 3 tipos de alimento. O que eu costumo fazer, e eu acho que é o mais fácil, é assim, pegar ou uma bacia, claro, limpa, ou fechar a cuba da pia, botar essa solução e botar todo mundo lá dentro, legumes e frutas. Deixam lá durante 15 minutos, depois eu tiro. E para as hortaliças e ervas frescas, eu boto no secador de salada, mesma solução. Deixo lá, depois eu enxago, rodo a coisinha para tirar a água e guardo direitinho. Coisas polêmicas. Eu não sabia, descobri nessa minha pesquisa, que quando a gente coloca a água sanitária na água, na solução correta, na proporção correta, essa água vira potável. Então, teoricamente, a água que está lá esterilizando o seu alimento, ela é potável. A gente não precisa enxaguar o alimento depois, porque a água que vem da torneira não é tão potável quanto esta água. Bom, o que acontece? Depois que isso fica de molho, às vezes sai ali uma terra, sai uma coisa que a gente não quer. Eu costumo enxaguar, tá? Eu gosto de enxaguar e eu vou acreditar que a água que sai da torneira também é boa. Mas, se você não quiser enxaguar, quiser economizar água, você pode antes, que também recomendo, passar uma escovinha, no alface dar uma enxaguada, né? Tirar aquele excesso de terra, dar uma olhada, ver se não tem um bichinho andando. E, enfim, tá tudo certo. Combinado? Então, 15 minutos. A outra questão é aquele potinho, aquela solução que vende no mercado, no hortifruti, pra gente esterilizar. Que normalmente também é hipoclorito.
E eu descobri, inclusive, que os montanhistas levam para fazer trilha para deixar a água potável. O que acontece? Aquele potinho normalmente deve ter 50 ml ou 100 ml e ele custa X. A água sanitária custa mais ou menos R$ 2,50 por litro. 1 litro tem quantos 15 ml dentro? Não sei, faz a conta. Sei que assim, você vai usar essa água sanitária durante muito tempo, tá? Mas se você se sentir mais seguro, se você tiver acesso, se você quiser pagar, você pode comprar o potinho também, tá? Então, outra coisa importante, lavou todo mundo, bonito, enxagou, tal, a gente tem que secar, porque onde existe água, existe vida. Não adianta a gente lavar todo mundo e deixar todo mundo lá cheio de água pra vir dar mofo, entendeu? Então a gente seca tudo bem bonitinho, deixa tudo bem sequinho. E aí depois a gente guarda, tá? Então, essa é a minha reflexão de hoje. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, quiser gritar, me chama. Estamos aqui para isso. Pensa na cadeia produtiva e começa a gastar 20 minutinhos do seu dia de compras para cuidar desses alimentos com o devido cuidado que eles precisam, para eles durarem muito. Ainda mais nesse momento que a gente não pode ir no mercado toda hora, a gente precisa ter as coisas à mão e, tipo, zero desperdício, combinado? É isso, semana que vem tem mais. A gente vai começar a falar de outras coisas de cozinha, de técnicas. Quem quiser mandar ideias, sugestões, pedidos, é só chamar. Obrigada!